Olá, eu sou o Cal e está começando o podcast de um homem só. O espaço onde eu falo a minha opinião associada aos temas de tecnologia, aos temas que trabalhamos, né? Que o Grupo B para o K está aplicado, né? E o tema de hoje é a modularização da tecnologia, né? O que é a modularização da tecnologia? É quando a solução está dentro de um bloco de um produto pronto. Exemplo disso, você tem aí seu celular. Você quer um dispositivo para se comunicar com outro, para enviar e transferir arquivos, para guardar as suas coisas, enfim, para você se comunicar, você se utiliza do celular. Ele já é um dispositivo pronto, o hardware está pronto, a estrutura mecânica dele está pronta, o sistema operacional está pronto, algum software já vem nele, outros você pode baixar nas lojas ou nas distribuições online confiáveis, né? Então, o celular é um exemplo. Hoje em dia, está muito falado aí o ChatGPT, né? A inteligência artificial. O ChatGPT por si só também é uma solução pronta. Você fala com ele na superfície, com as propriedades emergentes ali, mas o civil não sabe o que está por trás dele, o que está abaixo dele. Ele apenas usa isso. E se você paga ali tanto o uso premium dele quanto alguns alguns plugins, você consegue utilizar ali sem pensar em nada, já está pronto, é só você utilizar, claro que da maneira correta. Outra solução já pronta, os sistemas operacionais, você baixa o Windows, você baixa o Linux e essa solução pronta já está encapsulada, você baixa e usa. Vamos colocar aqui exemplos não só da tecnologia, por exemplo, exemplos da construção civil. O impermeabilizante, você quer impermeabilizar a sua viga baldrame, a qualquer parte da sua construção, a sua laje. Então você compra um impermeabilizante, mistura no cimento, por sua vez o cimento também já é outra modularização da tecnologia, algo pronto, e utiliza ali, né? Para quem cria animais e gado, a ração também, a ração pode ser vista como uma modularização da tecnologia, ele colocou ali toda a bioquímica necessária para que o seu gado tenha a nutrição correta, o seu animal tenha a nutrição correta e o desenvolvimento correto, e você não sabe o que está ali, e o que está escrito nos ingredientes e na tabela nutricional é muito superficial. As técnicas para fazer aquilo você não sabe, as concentrações, as proporções que causam resultados diferentes também não se sabe, inclusive até para proteger propriedade intelectual, mas essa propriedade intelectual está dentro da cabeça da empresa ou da engenharia, daquele pessoal, entende? Venenos contra pragas também é um outro exemplo. Remédios, integração com apps. Por exemplo, hoje em dia no Brasil, atualmente, você tem ali o portal do governo, né, o .gov, que você pode se cadastrar ali. Na verdade é meio que até obrigatório, né? Você se cadastra ali, você tem também outros programas como o e-Título, a CNH Digital, etc. E todas essas integrações para que facilite o seu trabalho. Só que aí há uma dupla, como eu posso dizer, uma dupla alienação. A primeira alienação vem do usuário com a plataforma, na qual ele não sabe, nessa computação em nuvem utilizada, para onde vão os dados dele, onde estão os dados que você colocou ali, onde estão os servidores armazenados, o que eles estão fazendo, de quem eles são, quais são as leis, os termos e as políticas de privacidade de uso que eles utilizam para que o governo de um país utilize essa computação, esses servidores dele, para hospedar o serviço desse estado, desse país, nos servidores dele, na rede de computadores dele. Quais são as leis em relação a isso? Não sabemos. E a segunda alienação, e essa é a mais grave ainda, é do próprio contratante. Vamos supor que o Estado brasileiro, para deixar mais rápido, menos burocrático, questão de emissão de documentos, questão de verificação de, enfim, qualquer etapa burocrática que envolva o documento do cidadão brasileiro, ele fale, olha, vamos digitalizar tudo, vamos informatizar tudo. E a população bate palma, as pessoas até mais moderninhas, inteligentinhas falam assim, nossa, já estava na hora, eu sou a favor disso. Mas será que o Estado brasileiro sabe nas mãos de quem eles estão colocando os sistemas deles, né, esse do .gov, de quem que é nacional? E se não é nacional, de quem que é? Tá sobre
sob as leis de qual país, quais são as políticas de privacidade. Então há uma dupla alienação, tanto do usuário quanto do Estado, nesse caso, que fornece ao usuário, mas ele em si também não dá as devidas informações, né? Então esse é mais um exemplo de tecnologia modular, né? Da modularização da tecnologia. Bom, vamos então falar alguns benefícios, né? Nesse vídeo a gente vai discutir os benefícios e os malefícios da modularização da tecnologia, né? Lembrando que a modularização da tecnologia é quando uma solução está pronta dentro de um produto, de um serviço, ou dos dois ao mesmo tempo e você já compra aquilo já. A gente já falou alguns exemplos, você pode aí lembrar exemplos no teu dia a dia. Olha ao seu redor que você já vai ver muita coisa. Então os benefícios aqui, a solução é já, né? Eu preciso de um celular. O meu celular quebrou, eu preciso falar com a minha família, né? Vamos fazer um apelo aqui à velha seleção natural, né? Eu preciso falar com a minha família, eu preciso falar com meu filho, eu preciso falar com meu parente que está internado, eu preciso de um celular. Agora, você, obviamente, aliás, são poucas as pessoas da face da Terra, aquela história do lápis, né? Todo mundo sabe como é feito, como todo mundo sabe que tem um lápis, mas ninguém sabe como é feito o lápis, né? É claro que isso é um exagero, né? Mas a mesma história se aplica ao celular, né? Você precisa do celular por aqueles motivos que eu falei, de comunicação, etc. Eu preciso agora, vou comprar agora. Você vai lá com o seu dinheiro ou o cartão de crédito, compra lá e já tem o celular pronto ali, o sistema operacional, né? E se você usa Android, se você usa iPhone, logo lá no início ele fala que você concorda com as diretrizes, enfim, com a coleta de dados, etc., a privacidade e tal. Você coloca ali o OK e aí o seu celular libera para você, se você não usa o sistema aberto como Linux ou outros, ele libera para você colocar sua conta Google, sua conta do iCloud, etc. E aí você coloca lá e faz tudo que você faz no celular. Né? Então a solução é já, você não precisou pensar nisso, você só comprou, está usando e isso para você se torna até intuitivo. Até porque isso tange um outro assunto, né? As empresas de tecnologia, as empresas que desenvolvem produtos, elas não podem fazer o usuário pensar sobre aquilo. O produto que uma empresa de tecnologia faz, ele tem que ser intuitivo. Por quê? Ele sendo intuitivo, qualquer pessoa utiliza, inclusive crianças, inclusive idosos, várias pessoas utilizam. Se várias pessoas podem utilizar, as vendas aumentam. O problema é que a tecnologia ficando de maneira usual intuitiva, não de maneira interna. De maneira interna nunca será intuitiva, pelo menos não com o atual nível de evolução e inteligência do Homo sapiens. Mas, na maneira de usabilidade ficando intuitiva, isso aumenta ainda mais, piora ainda mais os malefícios da modularização da tecnologia, que eu já vou falar aqui para vocês dos malefícios. Estamos nos benefícios ainda, né? Mas é um assunto que tange, então eu trouxe aquele mais adiante, né? Então a solução é já. Você precisa do impermeabilizante, você vai lá e compra. Você precisa da ração, você vai lá e compra. Você precisa do celular, você vai lá e compra. Você não precisa fazer. Não é uma questão também de artesanato, né? A gente aqui não está colocando em dúvida, não estamos colocando essa questão em relação a você mesmo fazer. Estamos colocando a questão de você ter conhecimento sobre o que há dentro da tecnologia. Essa é a questão, preste atenção nisso. Né? Então a solução é imediata, esse é um dos benefícios. Você vai lá e compra, a solução está ali numa caixinha, ela funciona perfeitamente. Número 2, né, dos benefícios, é a economia de tempo. Como eu falei, se você não precisa fazer a ração, se você não precisa fazer o seu remédio, se você não precisa fazer o seu programa, você compra ele de alguém, você economiza tempo e vai gastar com aquilo que você faz de melhor, com aquilo que faz você ter retorno na vida. Na verdade, o famoso facilities, né? Facilities você deixa para o especializado, você foca naquilo que você é bom. Então esses são os dois principais aí, né? A solução é imediata e a economia é de tempo. Agora vamos aos malefícios, que eu gostaria até de dar uma ênfase maior, né? Quais são os malefícios da modularização da tecnologia? O primeiro de todos, a dependência do fabricante e fornecedores. Para quem inclusive trabalha com eletrônica sabe muito bem disso, né? O Brasil não tem, de maneira significativa e funcional, fábricas de semicondutores, fornecedores e fábricas de semicondutores nacionais, né? A gente depende de outros países, né? Então, isso é um problema, né? Outro problema, se você é um agricultor, você depende do fabricante de tal, vermicida, de tal veneno, de tal ração, enfim, você depende desse cara. Então,
Um dos malefícios é a dependência do fornecedor e a dependência do fabricante que faz aquela solução. Esse é um dos malefícios, a dependência de quem te dá, tanto do fabricante como do fornecedor. O segundo malefício que está muito em moda, na verdade sempre esteve, né, mas está muito em moda nos dias de hoje, a espionagem da caixa preta. Bem sabemos que quando, vou usar mais uma vez o exemplo do celular, principalmente o Android, quando você inicia ele pela primeira vez, ele tem lá as políticas de termo, tanto da Google, nesse caso do Android, quanto da fabricante do celular, por exemplo, Samsung, enfim. E ele fala lá que só é possível seguir para frente se você der o ok ali, né? O ok no sistema operacional deles, né? Se você utiliza um outro aberto, ele vai e faz o que você quiser, mas nesse caso, ele só dá o ok, ele só deixa você ir para frente, só deixa você configurar o celular e usar se você der o ok nessas diretrizes, né? E então essas empresas começam a receber dados do teu sistema operacional, do teu hardware, do teu desempenho. Você pode falar, isso é uma questão de engenharia para que eles saibam como é que está se desempenhando, né, via telemetria o produto deles. Isso é inclusive uma ideia sensacional, né? Genial. Eu quero saber a qualidade do meu produto, a qualidade do meu serviço. Eu faço com que os produtos que eu coloquei no mercado me mandem informações deles mesmos. Assim, eu posso amplificar o que é bom ou manter o que é bom, e aquilo que é ruim eu vou melhorar naquilo graças à telemetria dos produtos que eu coloquei no mercado. Ok. Mas ele também recebe tuas fotos, os teus áudios, enfim, todos os arquivos gerados, todos os dados e informações gerados pelo seu celular. Também recebem aqueles aplicativos que você baixa e que eles têm acesso a alguns dos seus periféricos, do teu hardware, eles também recebem isso, né? Você tem a solução, mas em contrapartida você tem o potencial de espionagem da tua pessoa, das coisas que você faz. Então esse é um dos malefícios da modularização da tecnologia, a espionagem da caixa preta. E agora vamos para os malefícios da modularização da tecnologia de uma maneira mais social, né? Lembrando que a sociologia, as ciências humanas, elas são uma propriedade emergente, né? Então é muito importante estudar essas propriedades emergentes também. Eu diria que eu chamei de ego do civil. O que é o ego do civil? Eu tenho um amigo, eu tenho um colega, que ele é bem prático, ele despreza muita análise, muita teoria, ele não tem saco para isso, inclusive é notório como ele odeia isso, né? Todavia, ele quer fazer as coisas que utiliza a tecnologia. Ele quer fazer um preenchimento automático, ele quer colocar seta no carro, ele quer colocar câmera de ré no carro velho. Qual que é a consequência disso? Ele quer colocar, por exemplo, câmera de ré no carro velho. O que ele faz então? Ele vai lá no Mercado Livre da vida ou nos e-commerce da vida, compra um dispositivo já pronto e plug and play que você só instala e instala no carro dele. Aí ele chega lá e fala assim, olha só, eu coloquei uma câmera de ré no meu carro velho. Agora quem diria que um Fusca não pode ter câmera de ré quando você dá ré, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? E outras pessoas também, alguns pais também, que veem os filhos mexendo no celular e fazendo coisas no celular e acham que eles são gênios, né? De maneira geral, o que acontece? Quando você empodera o civil dando a solução a ele via tecnologia modular, via tecnologia modularizada, o civil ele acha que entende sobre aquilo, porque, como eu falei anteriormente, a interface de uso de qualquer tecnologia, ela tem que ser intuitiva e de acordo com o modelo conceitual da cabeça da pessoa. Por conta que ele acha que isso é intuitivo, que ele domina a coisa, ele começa a aumentar o ego. Então eu coloquei aqui que um dos malefícios da modularização da tecnologia é o ego do civil. Ele acha que sabe tudo por causa que é intuitivo o uso da tecnologia, né? E isso causa um segundo malefício, que é o seguinte, a desvalorização do especialista. O civil acha, isso aqui é fácil, é só comprar isso aqui que já resolve. Aí ele para de consultar os especialistas, que estes sim sabem os fundamentos, que estes sim passaram tempos e tempos experimentando. Além de estudar os que os antigos especialistas fizeram, eles também produziram conhecimento, eles também trabalham no setor. E aí o civil, achando que é empoderado, achando que entende da coisa, porque obteve resultados com
usando a tecnologia modular e lembrando que o argumento do sucesso é uma retroalimentação negativa, o argumento do sucesso é totalmente falacioso, ele não se sustenta em si. As pessoas começam a utilizar aquilo que dá certo só porque ela deu certo, né? Só que o nível de sucesso também é relativo, enfim, isso entra em outras questões, mas o que eu quero dizer é que o argumento do sucesso ele é falacioso. E o civil, com esse ego, porque ele resolveu o problema dele ao comprar a solução modular, ele começa a desvalorizar o especialista, achando que ele mesmo pode fazer as coisas. E isso acaba produzindo produtos e serviços na sociedade como um todo de uma maneira totalmente superficial. A ponto de que, quando acontecem problemas mais complexos, quando acontecem problemas que precisam ir na base dos fundamentos, ninguém desses desses prestadores de serviço, ninguém desses civis sabe o que acontece. Muitos deles vão fazer o quê? Já que é modular, eu troco tudo. Eu troco tudo, entende? Então, em vez de consertar os seus equipamentos, eles vão trocar. Em vez de levar o carro no mecânico, consertar aquela peça, ele paga mais caro pelo módulo, alimentando mais ainda o monopólio do fabricante da tecnologia modular para fazer aquilo. E acaba que a sociedade acaba ficando totalmente, em termos de tecnologia e de conhecimento da parte da coisa técnica, a sociedade fica um tanto quanto, como é que eu posso dizer, superficial. E esses segredos, aqui não é segredo, é fundamentos. Esses fundamentos que precisam de foco para você estudar, experimento, etc. Um certo tempo, considerando o Homo sapiens, né? Não considerando máquinas com inteligência artificial que aprendem quase instantaneamente, mas considerando o Homo sapiens velho, da velha seleção natural, é necessário um certo tempo. E o civil não quer mais isso, entende? Ele usando a solução modular, ele faz as coisas acontecerem e acha que isso está bom, entende? E acha que isso está correto. E quando acontece um problema mais crítico, um problema que vai no cerne, ele não consegue resolver. Então, esse é um outro malefício da modularização da tecnologia. O ego do civil, porque ele resolve as coisas com a solução comprada e que ele não sabe como funciona, somado à desvalorização do especialista, que o especialista falando o que realmente está acontecendo, ele vai falar, isso não me interessa, né? As pessoas tendem a se desinteressar por aquilo que elas não entendem, porque isso exige tempo e energia, as pessoas, a maioria, estão preocupadas em pagar as contas e com a janta e com o futuro dos filhos, então elas não vão se preocupar em entender o fundamento das coisas. Acaba então que a desvalorização do especialista acontece também. E aí, como eu falei da superficialidade dos serviços e produtos feitos com tecnologias modulares, acaba que acontece o que eu chamo de auto-engano no curto prazo, né? Achar que se sabe os fundamentos e as consequências das coisas. De tal maneira que em toda esquina tem um especialista falando sobre aquilo. Em todo boteco tem um especialista falando sobre aquilo. Em todo setor de uma empresa, de um trabalho, tem especialista falando sobre aquilo. Especialista de nada. Você ter resultado numa coisa não significa que você é especialista naquilo. Volto a repetir, o argumento do sucesso é uma retroalimentação negativa tremenda. O argumento do sucesso ele é totalmente falacioso. Não é porque você tem sucesso utilizando uma tecnologia modular que você sabe sobre aquilo. Quando a coisa complicar, quando a coisa ficar mais difícil, você não vai saber resolver aquilo. Aí você tem duas opções. A primeira é contratar um especialista. Na verdade, três opções. A primeira é contratar um especialista sobre aquilo. Obviamente ele vai pagar caro. Sabendo da situação da pessoa média do nosso país, ninguém vai querer pagar. Segundo, você pode aprender você mesmo sobre aquilo. Mas o civil médio, que está acostumado com pagar a conta, a janta e o futuro dos filhos, você acha que ele vai parar para aprender sobre os fundamentos daquela tecnologia? Ele não vai fazer isso. Qual que sobra a terceira, então? Essa alimentação do mercado de tecnologias caixa preta, essa alimentação do mercado de tecnologias modulares, que é você comprar outro daquilo. Aquele quebrou, eu não perco tempo, eu compro outro daquilo. E se a coisa é grande, se a máquina é grande, se o ativo é grande, se o serviço é grande, e fica caro até mesmo comprar um novo módulo, ele vai consertar aquele setor daquela máquina ou daquele serviço de maneira modular também, utilizando ferramentas de outras pessoas, utilizando tudo de outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que não é para a gente se aproveitar do benefício da sociedade, que é justamente esse, né? A gente tem a moeda de troca e eu que sou especialista numa coisa, pego
algo que eu preciso, mas que eu não faço, mas que o outro faz e vice-versa. Eu não estou falando que é pra gente regredir no tempo. Eu estou dizendo, e fica aqui a conclusão final desse mini podcast de Um Homem Só, que sempre busque saber sobre os fundamentos das tecnologias que você utilize. Pare para pensar, pelo menos por um tempo da sua vida. Eu sei que você tem que pagar os boletos, eu sei que você tem que ter a janta, eu sei que você está preocupado com o futuro dos seus filhos, caso você tenha ou queira ter. Mas, tente arranjar um tempo para se preocupar, para aprender os fundamentos e como funciona, na realidade, lá no cerne, a tecnologia que você utiliza. Porque senão, vamos construir uma sociedade, ela vai durar por curto tempo, porque tudo que é fraco dura por curto tempo, na verdade, mas para que isso não aconteça, para que essa superficialidade de produtos e serviços, e que o Brasil está cheio, e eu vivo isso na pele todo dia ao me confrontar com esse tipo de profissional, esse tipo de pessoas, para evitar tudo isso, saiba os fundamentos das tecnologias que você utiliza. Entende? Vá atrás, leia livros, pelo menos um tempinho curto da sua vida, um tempinho curto do seu dia, ou um dia da sua semana. Se dedique para saber os fundamentos daquela solução modular que você comprou, a fim de que a nossa sociedade não fique tão superficial em termos de produtos e serviços e não tão dependente, principalmente o Brasil, de tecnologias estrangeiras, do pessoal de fora, sendo que a gente aqui tem toda a matéria, energia, informação e conhecimento, mão de obra qualificada para fazer. Então, saiba os fundamentos dos módulos tecnológicos, da tecnologia modularizada que você utiliza. E muito cuidado antes de saber que você sabe de alguma coisa. Porque a intuição que causa aquele sentimento bom, provindo também do sucesso que a gente teve ao fazer uma atividade que a gente aplicou uma tecnologia modular, nos ilude, fazendo com que a gente ache que nós dominamos aquilo, sendo que na verdade não sabemos nem a primeira camada inferior daquele tipo de tecnologia. Então fica o recado. Está aí o assunto encerrado, né, da modularização da tecnologia, que causa aqueles benefícios que falamos, causa os malefícios que falamos, e foi muito mais atentado aos malefícios do que aos benefícios, esse podcast, e o que é também, né, que é um bloco ou produto que você compra já com a solução. Então, tente sempre saber e, quando puder, fazer você mesmo as soluções tecnológicas que você utiliza, a fim de melhorarmos a nossa civilização e as próprias tecnologias.